Série Dinastia Matemática. Episódio 6. Fotografia de dados. Maiores detalhes sobre a parte estatística que eu vou falar agora, vocês vão encontrar no site Mudanças Abruptas, www.mudançasabruptas.com.br. O assunto agora é estatística, que depende de várias ferramentas matemáticas. E imagine você que trabalha no dia a dia e faz uma coleta montando sua planilha de dados, coleta sua planilha de dados, coleta os seus dados dos experimentos, os dados do trabalho, vai para o Excel, né? Então você tem lá a planilha de dados, vai para o Excel tentar fazer alguma estimativa de algum parâmetro, de alguma variável. O que você depende é de tirar uma foto desses dados. E foto, nesse seguinte sentido, significa que você quer tirar informação resumida dos dados que você está observando. O primeiro passo que você deve fazer e é isso hoje em dia as planilhas eletrônicas já fazem automaticamente, mas o que está por trás da programação é você montar uma tabela de frequências. O que seria essa tabela de frequências? Seria você coletar os dados do experimento, vamos supor X, e contar quantas vezes aparece cada tipo de dado. Então, por exemplo, o 0 aparece 10 vezes, o 1 aparece 100 vezes e assim por diante. Uma vez criada essa tabela de frequências, a gente vai utilizar ela para fazer uma coisa conhecida como histograma. O que seria o histograma então? Seria a medida, ou seja, seria a contagem desses dados ou a representação desses dados numa forma gráfica, onde você vai ter então lá, aqui na base você vai ter os valores dos seus dados e aqui no eixo vertical você teria então a frequência com que esses dados aparecem. E você vai colocando aqui em áreas com retângulos justapostos, são retângulos que estão indicando a altura deles, indica exatamente quantas vezes o dado apareceu nesse intervalo que você está observando. E uma vez você coletado esses dados de frequência, você observado esses dados e plotado eles em forma gráfica, você precisa analisar esses gráficos. Então, analisar esse gráfico como média, desvio padrão, variância, são todas ferramentas estatísticas, mas que tem por trás, e todas elas vão acabar caindo, numa curva matemática conhecida como curva gaussiana ou também como curva normal, que é uma curva com a boca de sino, né? Então o sino é a curva de sino voltado para baixo, né? E essa curva de sino é a gaussiana ou distribuição de probabilidade normal. Essa curva chamada de gaussiana é uma curva que tem a seguinte fórmula. Então, o eixo das frequências, né, fx, é uma operação de divisão, seria o número de Euler, que é 2,71, então exponencial, menos cada número menos a média, que estou representando aqui por μ, ao quadrado, sobre 2 vezes o desvio padrão, tá, ao quadrado, que seria a variância, raiz de 2π, vezes o desvio padrão. Essa é uma fórmula que, na verdade, apesar de parecer complicada, ela é totalmente parametrizada, né, por dois parâmetros. Um é a média e o outro é o desvio padrão, que são tabelados, ou seja, uma vez você dado esses dois parâmetros dos seus dados observados no experimento, você tem qual é a curva que você está observando. Então, por exemplo, a variância ou o desvio padrão, né, mede o risco ou o desvio em relação à média. Então, a variância, se você tiver um conjunto de dados que tem em torno da sua média a distribuição de probabilidade gaussiana desse tipo aqui, significa que você tem dados muito precisos, mas pouco confiáveis. Por outro lado, se você tiver uma curva
que em torno da média te dá uma abertura assim, significa que é uma curva que tem muita variabilidade. Você tem muita confiança que a média faz parte realmente dessa distribuição, mas você não tem precisão. É uma curva que está te indicando variabilidade demais dos dados. O gráfico no tempo dessa curva aqui, se você pegar o seu experimento X e olhar no tempo, é um gráfico que quase, ele oscila muito pouco em torno de, por exemplo, se o seu experimento for uma reta, ele vai oscilar mais ou menos assim. Já esse outro aqui, se o seu experimento for uma reta também, tá? Então aqui é Tx e aqui é Tx, o seu experimento vai oscilar assim, ó. Então essa é a diferença e o grau com que a variância mede as coisas. É importante essa curva gaussiana porque ela define para a gente uma coisa conhecida como intervalo de confiança para a média ou para a variância. E o que significa esse intervalo de confiança? O intervalo de confiança na verdade, é um intervalo mesmo, onde você vai ter lá, você vai pegar a média, tá? A média que você calculou do seu experimento, vai retirar dela uma quantidade z de desvio padrão e dividir por raiz de n. Quem indica esse z são tabelas estatísticas, que diz quanto você está embaixo da curva da normal. A mesma coisa, então esse seria o limite inferior do intervalo, esse seria o limite superior do intervalo. Então você pega, multiplica e pondera pela quantidade de dados que você tem. Esse intervalo, do ponto de vista gráfico, do ponto de vista da distribuição de probabilidade normal, seria mais ou menos assim. Você tem então lá um experimento que você ajustou com a sua normal, e você espera que a sua média esteja aqui dentro, média populacional. Então o que acontece depois que você ajustou com a sua normal? Aqui é média menos desvio padrão, aqui é média mais desvio padrão. Quando você pegar um intervalo de confiança, aquele valor de z, com um intervalo de confiança, vai dar mais ou menos aqui, quando z é próximo de 1, você vai ter mais ou menos aqui 68% de área debaixo dessa curva não achurada. Significa que se você observar um processo, isso é bem utilizado nas tais controle de processo, então se você está controlando um processo industrial, no controle de processo industrial, quando a gente desenha o gráfico de mapa de controle de um determinado produto que está sendo feito, né, e está sendo avaliado como segurança, aquelas curvas de controle, na verdade, quando você traça aqui o limite superior da segurança e aqui o limite inferior da segurança, o que você está fazendo é olhando para esse pedaço aqui da curva e aqui você está olhando para esse ponto da curva normal. Então, se o seu produto na linha de montagem está oscilando, mas está dentro dessa faixa de confiança, ele é aprovado. Uma vez que ele cai fora dessa faixa de confiança, significa que ele está caindo nessa área achurada, que é uma área de risco. Então é hora de você alertar e parar o processo para ver o que está acontecendo com a máquina, o que está acontecendo com o produto que está fazendo a máquina. A grande abordagem desse tipo de coisa em termos de estatística é que você pode trabalhar, por exemplo, com uma coisa chamada teste de hipótese para verificação de amostras, né? Se os tratamentos são iguais, se os tratamentos são diferentes. E nesse caso, o teste de hipótese, você vai pegar duas amostras, por exemplo, uma amostra de controle e outra amostra tratada com algum medicamento novo, e você quer comparar se a média dos resultados é a mesma ou não. Então aqui seria a média 1 e aqui seria a média 2. Será que essas médias são iguais? Só olhar para o valor da média não adianta. Então você tem que calcular para cada curva sua referência de desvio padrão, sua referência de variância. Então uma curva, por exemplo, que teria essa distribuição, essas duas curvas, talvez estatisticamente dissesse que elas são iguais. E quando você olha para uma outra fotografia de um outro experimento, onde você tem uma curva normal aqui e uma outra curva normal aqui, com um certo grau de confiabilidade, como a área de intersecção é muito pequena, você com certeza diria que o tratamento 1 é diferente do tratamento 2. Tudo isso advém do teste de hipótese, que advém da distribuição de probabilidade normal, ou gaussiana, que vem da curva gaussiana, criada por Gauss.
Hoje em dia, a modernidade com esse tipo de coisa, a gente usa muitas, percebe-se muito isso em sensores de equipamentos que ficam verificando se a rota de um caminhão está dentro do padrão, se o sinal de um celular está dentro do padrão, se o sinal de um determinado equipamento que trabalha online está dentro do padrão. Ou seja, essa curva seria uma curva padrão e eu estou sempre avaliando o sinal real. Quando essa curva começa a deslocar muito para longe desse sinal, é a hora de parar e soltar um alerta de que algo de errado está acontecendo com o sistema. A curva gaussiana, na verdade, vem lá de Gauss, do século XIX ainda, por volta de 1820, 1830 mais ou menos, e é utilizada até hoje em equipamentos eletrônicos. Quer dizer, é ainda a melhor forma de se avaliar experimentos com uma grande base de dados.